Isso é a consciência da gente, extrapola o corpo e é uma nuvem. Me cita um líder que você admira muito e por quê? Eu acho que Einstein foi um grande líder. Um grande líder. Quando ele saía para conversar, Einstein conversava com todo mundo, né, com todas as lideranças. Ele tinha coisas muito interessantes. Por exemplo, Einstein tinha um guarda-roupa com as roupas arrumadas. E aí a mulher falava, mas por que você faz isso? Para não perder tempo. Né? Porque ele não gastava energia. E aí teve uma vez que chegaram uns cientistas para fazer uma visita, ela falou, você vai recebê-los assim? Ele falou assim, mas, em princípio, eles querem me ouvir e não ver se eu sou um manequim. Né? Então, isso, para mim, por exemplo, no ano do vestibular, eu deixava as minhas roupas arrumadas. Para não perder tempo. De alguma maneira, ele me inspirou a economizar tempo num ano que fica muito difícil você perder tempo. Eu não gosto de idolatrar líderes ou nada disso, porque eu acho que a gente tem que ser líder da gente em algum momento. Há uma inspiração desse sentido, né? Com certeza. Eu me inspiro até no Gari Sorriso. Tá certo. Eu me inspiro. Olha, eu acho que todo dia eu procuro uma inspiração. E se não acho, eu vou catar. Por exemplo, a minha empregada, hoje, eu já tive empregada que se aposentou, tudo direitinho. A minha empregada hoje é de uma simplicidade que me inspira. Eu adoro poder tomar. Eu levanto 1 hora antes do que eu teria que levantar para poder tomar café com ela. Conversar. E ela me fala coisas de uma simplicidade. Tem horas que eu falo assim, Betinha, estou precisando da sua opinião. Ela, mas logo eu. Eu falo, não, me diz o que você pensa. E aí ela faz umas coisas, por exemplo, quando ela fala, doutora, a gente faz porque tem que fazer, ponto. Não tem o que discutir, eu não penso. Se me faz bem, eu faço. Então, assim, tem gente inspirando a gente o tempo todo. Eu não gosto de botar líderes ou inspiradores, porque a vida inspira o tempo todo. Você quer ver uma coisa mais linda do que o nascer do sol, o pôr do sol? Isso é absolutamente inspirador. É a mesma coisa, por exemplo, quando eu olho um passarinho. Cara, o que é aquilo? Quando a gente olha um ser humano e a gente fala, não pode ser acaso. Porque é de uma complexidade. Gente, uma célulazinha encontra outra célulazinha e começa uma evolução, começa uma multiplicação louca de células, que, se não fosse aquilo, naquela hora, seria um câncer. O que é o câncer? Uma proliferação louca de células. Mas o fazer um ser humano é uma anarquia organizada. Aquilo vai se proliferando, de repente, do nada, como se tivesse um GPS que começa. Essas células vão para cá, essas células vão para cá. Aí essas células aqui, primeiro que se forma é o coração, para poder bombear sangue para todo o resto. Então começa o coração. Aí daqui a pouco começa a formar o estômago, o pulmão, o cérebro. É muito louco. É uma programação que já vem prévia. Aí a pessoa chega, não, mas foi um acaso. Como acaso? De uma complexidade. Então, assim, eu não sei quem fez. Eu chamo de designer do universo. Mas é de uma genialidade que eu tenho que me curvar. Então, se eu não estou fazendo nada, se eu não me inspiro com a vida, tem alguma coisa errada comigo. Eu estou perdendo a minha sensibilidade. A finitude é libertadora? Eu acho que saber da finitude é uma coisa muito boa. Por exemplo, eu de vez em quando estou numa situação muito difícil, eu falo assim, se morrer amanhã, isso tudo acabou. Isso não é mais problema. Então, eu sou uma pessoa que penso muito na morte, mas não de uma forma mórbida. Num sentido assim, seja por que for, está acontecendo isso. Eu vou aprender alguma coisa com isso. Porque se acabar amanhã, eu também quero levar esse ensinamento. Tem uma pesquisa agora muito interessante que diz que o cérebro, depois que é decretada a morte, ele ainda funciona por 7 minutos. E que nesses 7 minutos, isso dentro de uma ressonância magnética funcional, é ativada muito intensamente a área das memórias.
Aí você fala assim, gente, como é que a pessoa está morta e está ativando as memórias? Por isso que a senhora, desculpa, por isso que a senhora quer ter aqueles 20 minutos? Os 20 segundos. 20 segundos. 20 segundos, porque 20 segundos é o tempo que a vida passa eu ainda tendo consciência. Mas do momento que você perdeu a consciência, 7 minutos fica aquilo tudo. E aí as pesquisas estão indicando que naqueles 7 minutos você tem como se fosse uma seleção das melhores memórias que vão para algum lugar. Aí você fala assim, para onde? Não sei. Quem aqui achava que a gente ia guardar informação na nuvem há 30 anos atrás? E se a consciência da gente extrapola o corpo e é uma nuvem? Faz sentido os 7 minutos de... Fazer o upload. É óbvio. Sim, então, assim, sim. não dá para acreditar que somos o acaso. Não dá. Não consigo. Olá, queridos. Estou passando aqui rapidinho para avisar vocês que a nossa Black Week já começou. Convido você agora para clicar no link abaixo e dar o primeiro passo nessa jornada importante de conhecimento e autocuidado.